Olá, amigues! No vídeo de hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, eu vou listar para vocês as 15 mulheres que entraram para a história da humanidade. Então, bora descascar esse abacaxi! É isso, amigos. Hoje eu vou listar para vocês 15 mulheres incríveis que entraram para a história do nosso mundo com feitos conquistados nunca nem pelos homens. Seja lá por força, estratégia, garra, determinação, luta. Sim, elas fizeram e fazem parte da nossa humanidade até hoje e são essas mulheres que vocês vão conhecer agora. E a primeira mulher que vocês precisam conhecer é ninguém menos que Dandara, ou Dandara dos Palmares, como era conhecida na sua aldeia. Dandara foi uma ex-escrava que ficou muito conhecida por ter fugido da vida de escravidão e desde então ela ajudou outros escravos a fugirem da vida cruel de servidão. Ela dominava as técnicas de capoeira e foi casada com Zumbi dos Palmares, com quem ela teve 3 filhos. Certo dia, ela foi presa pelos senhores de fazenda e, para não voltar à vida de escravidão, decidiu se suicidar, atirando-se de um grande penhasco. Por isso, Dandara é lembrada até hoje como uma heroína e sua imagem se tornou símbolo de resistência negra. A segunda personalidade dessa lista é a famosíssima Princesa Isabel. Princesa Isabel, também conhecida como Princesa Isabel a Redentora, é a segunda filha, a primeira menina do imperador Dom Pedro II do Brasil e sua esposa, Teresa Cristina das Duas Sicílias. Seu legado é lembrado até hoje pelo fatídico momento que começou a promover a abolição dos escravos e posteriormente por ter assinado a Lei Áurea em 1888. Dessa forma, terminou por libertar todos os escravos daquela vida de servidão. Infelizmente, no final da sua vida, ela já não andava mais e faleceu aos 75 anos no dia 14 de novembro de 1921. Ah, e tem uma curiosidade sobre a vida da Princesa Isabel. Ela, popularmente no Brasil, ficou conhecida até carinhosamente como somente Princesa Isabel. Mas o nome dela é um pouquinho mais extenso do que isso. Eu tenho aqui no meu roteiro, dá licença, porque realmente ele é bem extenso e eu vou ler para vocês. É o seguinte: Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga e Bragança e Bourbon, Duas Sicílias. Tá bom, o que é mais, né? A terceira personalidade da nossa lista é uma médica brasileira. Nise da Silveira revolucionou a história do tratamento mental e contribuiu mundialmente para os avanços nas pesquisas com relação à saúde mental e à psiquiatria. Na época que Nise da Silveira começou a se dedicar aos pacientes com deficiência mental, eram muito comuns tratamentos como eletrochoque, insulinoterapia e lobotomia. Todos esses métodos eram muito cruéis e causavam muita dor e não surtiam efeito. Então, percebendo a ineficácia desses tratamentos, ela também se tornou pioneira na forma de tratamento que criou a terapia ocupacional, onde ela inseria no tratamento giz de cera, tinta, arte, animais inclusive foram super cruciais nos tratamentos que ela fazia com esses pacientes e desde então começou essa grande revolução no tratamento mental. Além disso tudo, Nise levava seus pacientes para passearem em meio à natureza, em meio à cidade, para poder se relacionar com outras pessoas que não tinham essa tal deficiência mental, tá bom, pessoal? E por conta disso, ela conseguiu humanizar aquelas pessoas que geralmente chamavam de loucos e que geralmente também queriam distância. No ano de 2016 foi lançado no cinema o filme Nise, O Coração da Loucura, que conta justamente a história desse período dessa médica Nise da Silveira. Inclusive, essa personagem é interpretada pela brilhante atriz Glória Pires. Marsha P. Johnson é a 4ª mulher a integrar a nossa lista. A Marsha foi uma travesti, drag queen e ativista que colaborou para os protestos que foram considerados uma revolta de Stonewall em 1969. Esse evento ocorreu por conta de que a população LGBTQIA+, era muito marginalizada naquela época, inclusive era agredida e quase sempre era presa de forma cruel pelos policiais. Então a população LGBTQIA+, se juntou e decidiram então
revolucionar a história dessa comunidade, fazendo uma revolta, que, claro, entrou para a história, né? Então, desde o ocorrido em Stonewall em 1969, Marsha decidiu se dedicar ainda mais às causas LGBTs, e não somente a essas causas. Ela também começou protestos para humanizar as pessoas que tinham contraído o HIV, que era o vírus da AIDS. A trajetória de Marsha foi encerrada em 6 de julho de 1992, aos 46 anos. O corpo da ativista foi retirado das margens do rio Hudson e a polícia determinou que a causa da morte foi suicídio. Mas ocorreram vários protestos na região de Nova York porque não aceitaram essa causa da morte. E a causa da morte tem sido levantada como sendo assassinato. Contudo, em 2017 foi reaberto o processo para investigação da morte de Marsha P. Johnson. A próxima mulher da nossa lista é Maria da Penha, uma mulher brasileira que lutou na justiça para que seu agressor fosse condenado. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a lei que leva seu nome, a Lei Maria da Penha. Desde então, a Lei Maria da Penha tem sido uma grande ferramenta legislativa no combate à violência doméstica contra mulheres no nosso Brasil. Maria da Penha também foi privilegiada com a indicação no programa de TV Os 100 Maiores Brasileiros de Todos os Tempos. Hoje, aos 77 anos, ela é líder dos movimentos que lutam contra a violência doméstica, tem uma ONG sem fins lucrativos que também combate a violência doméstica contra a mulher e tem 3 filhas. A próxima integrante da nossa lista é uma mulher que, quando ficou famosa mundialmente, tinha apenas 17 anos de idade. Ela é Malala Yousafzai, ela que é uma ativista paquistanesa. Uma das curiosidades é que Malala foi uma das pessoas mais jovens a receber um prêmio Nobel da Paz. É conhecida mundialmente até hoje por conta da defesa dos direitos das mulheres e também por defender o acesso à educação nas escolas para mulheres e crianças na sua região do Vale do Swat, no nordeste do Paquistão. Pois nesse local que ela sempre morou e foi criada, os talibãs proíbem as mulheres e as crianças de acesso à educação nas escolas. Desde então, o ativismo de Malala se tornou um movimento mundialmente conhecido. A próxima integrante da nossa lista é Dorothy Mais Teng. Dorothy era uma religiosa americana que se instalou nos anos 50 no Brasil, portanto se naturalizou como sendo brasileira. Ela era muito religiosa e pertencia à congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur, mas aqui no Brasil ela ficou famosa mesmo por conta do seu ativismo na Amazônia. Ela defendeu bravamente o reflorestamento da Amazônia junto de trabalhadores e agricultores da região do Xingu. Não só isso, ela também focava em projetos sustentáveis na rodovia Transamazônica, projetos esses que ultrapassaram fronteiras. Com a repercussão internacional dos seus projetos sustentáveis, Dorothy começou a receber ameaças de morte por parte daqueles que devastavam a floresta amazônica. E infelizmente no dia 12 de fevereiro, Dorothy Mais Teng foi assassinada com 6 tiros numa estrada da Amazônia. Segundo uma testemunha que assistiu ao assassinato, antes de ser assassinada, Dorothy foi questionada se estava armada, pois então ela respondeu: "Eis aqui a minha arma", mostrando para o seu algoz uma Bíblia. A próxima mulher incrível da nossa lista é Amelia Earhart. Amelia Earhart foi uma das pioneiras da aviação dos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Cruz de Voo Distinto por conta de seus feitos na aviação americana. Esse prêmio também foi creditado a ela por ter sido a primeira mulher a sobrevoar o Oceano Atlântico sozinha. Amélia colecionava muitos outros e diversos prêmios em sua carreira, assim como outros recordes, mas ela também escreveu muitos livros sobre suas experiências de voo e também ajudou na criação de escolas para as mulheres que queriam ser pilotos. Porém, Amélia desapareceu em 1937, perto da ilha Holland, enquanto tentava realizar um voo ao redor do globo terrestre. Contudo, ela só foi declarada morta oficialmente no dia 5 de janeiro de 1939. A próxima grande mulher da nossa lista é ninguém menos que a religiosa Irmã Dulce. Irmã Dulce foi uma freira brasileira que também ficou conhecida pelo apelido de O Anjo Bom da Bahia. Dulce ganhou notoriedade por conta de suas obras de caridade que visavam ajudar os pobres e os mais necessitados. E isso ela fazia desde quando era menina,
quando ela decidiu que essa era a sua vocação. Um dos seus mais conhecidos feitos foi a construção do famoso Hospital Santo Antônio, que foi construído no local onde antes era um galinheiro. E hoje esse hospital atende a mais de 5.000 pessoas diariamente. Foi indicado em 1988 ao Prêmio Nobel da Paz, indicação essa feita pelo nosso presidente na época, José Sarney. Porém, esse prêmio, infelizmente, ela não levou não. Foi beatificada em 2011 pelo Papa Bento XVI e no dia 13 de outubro de 2019 foi canonizada como sendo a Santa Dulce dos Pobres pelo Papa Francisco. Ela veio a falecer no dia 13 de março de 1992 de causas naturais. A próxima da nossa lista é Frida Kahlo, uma pintora mexicana que ficou muito famosa por conta de suas obras que quase sempre eram retratos, autorretratos, cenas de natureza com realismo e um toque de fantasia. Apesar de ser uma excelente artista, uma grande pintora, Frida também ficou muito popular por conta da sua imagem representar a força da mulher. Por conta disso, acabou aderindo já naquela época ao movimento feminista. Ela também se declarou sendo bissexual, se tornando então um símbolo do movimento lésbico no México. A morte de Frida Kahlo é envolta num mistério, pois quando ela foi encontrada morta, disseram que ela teve embolia pulmonar. Mas depois de um certo tempo, vasculhando ali as folhas e as páginas de seu diário, foi encontrada uma seguinte frase que a partir daí então cogitou-se a possibilidade de ter sido suicídio. A frase é o seguinte: espero que minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar. Embolia pulmonar? Sei. A próxima integrante da nossa lista é a queridíssima e maravilhosa Princesa Diana. Princesa Diana, ou Lady Di, como era chamada carinhosamente por parte do público, foi uma grande filântropa que era membro da família real britânica entre o ano de 1981 e 1996. Lady Di estava muito famosa nas últimas décadas do século XX por conta de seus grandes feitos às causas sociais, também por conta da sua espontaneidade, do seu carisma e principalmente do seu charme. Seus principais feitos em vida foram com relação às pessoas afetadas com a AIDS e também com a campanha de proibição das minas terrestres. Sua morte aconteceu de uma forma trágica e inesperada num acidente de carro quando ela era perseguida por um grupo de paparazzis. Isso aconteceu em 31 de agosto de 1997 em Paris, na França. Seu velório foi um evento não esportivo mais assistido da história da TV britânica. Ao todo, foi estimado uma audiência de mais de 2,5 bilhões de telespectadores em tempo real. Valentina Tereshkova é uma astronauta russa, a primeira mulher da história a ter ido para o espaço. Esse fato histórico aconteceu no dia 16 de junho de 1963, na nave Vostok 6. Após o sucesso da sua missão no espaço, Valentina foi considerada uma heroína nacional. Por conta disso, foi muito premiada por grandes líderes russos, soviéticos e vários outros líderes de outras nações. Nos anos seguintes, se tornou uma mulher ativa na política de seu país, primeiro na União Soviética e logo em seguida na Rússia. E até os dias atuais, é a única mulher a ter feito um voo solo no espaço. A próxima integrante da nossa lista é uma mulher que, quando ganhou fama internacional, era apenas uma garotinha de 16 anos. Ela é Greta Thunberg. Greta é uma ativista ambiental sueca que ganhou notoriedade por ter organizado protestos em frente ao prédio do parlamento sueco, exigindo ações para suavizar as mudanças climáticas do seu país e, consequentemente, do mundo todo. Para organizar esses tais protestos, Greta se ausentava das aulas e então essa atitude acabou influenciando várias outras crianças e adolescentes de todo o restante do planeta. A menina Greta criou o movimento Cestas para o Futuro e por conta disso foram criadas greves estudantis em todo o nosso globo, todas as sextas-feiras daquele ano. Atualmente, Greta tem 19 anos e é líder do movimento Greve das Escolas pelo Clima. A penúltima integrante da nossa lista é ninguém menos que Olga Benário Prestes. Olga Benário Prestes foi uma militante política alemã
Em seguida, ela já enfrentava e brigava com soldados alemãos nazistas. Depois, em 1934, ela veio para o Brasil para apoiar o Partido Comunista do Brasil, ao lado de Luiz Carlos Prestes, que mais tarde veio a se tornar o seu marido. Um tempo depois, Olga acabou sendo presa pelo governo Vargas e foi deportada para a Alemanha nazista em 1936. Já na prisão, ela descobriu que estava grávida de Luiz Carlos Prestes. Então ela teve sua filha Anita na prisão e amamentou ela até os 2 anos de idade. Após isso, a criança foi retirada de seus braços e entregue à avó alemã, que se chamava Leocádia. Olga, infelizmente, foi executada no dia 23 de abril de 1942, então com 34 anos, numa câmara de gás que estava localizada dentro de um dos campos de extermínio da Alemanha nazista. E a última personalidade da nossa lista é a famosíssima Cleópatra, rainha do Egito, que entrou para a história da humanidade por ter sido a única mulher, a única rainha do Egito a ter governado em sua dinastia sem precisar de um homem, ou seja, um rei ou um faraó. Cleópatra era considerada uma mulher bela de beleza inigualável, tanto que ela conseguiu conquistar o coração de 2 políticos romanos super importantes daquela época, Júlio César e Marco Antônio. Após o imperador romano Otaviano declarar guerra contra Cleópatra, ela então decidiu se suicidar do que se entregar. E então ela decide tirar a sua própria vida de uma forma considerada emblemática por muitos estudiosos até o dia de hoje. Ela se deixou ser picada por uma cobra venenosa da espécie Naja e dessa forma faleceu aos 39 anos, entrando assim para a história da humanidade como sendo a única mulher a ter governado o Egito. Bem, migs, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo contando a história de apenas 15 mulheres que entraram para a história da nossa humanidade. Claro que existiram muitas outras, mas aí é tempo de vídeo que a gente não cabe aqui, né? E nesse dia especial, 8 de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, eu quero agradecer a todas as mulheres da nossa humanidade que contribuíram e ainda continuam contribuindo para o nosso crescimento no futuro, tá bom? Meu muito obrigado a todas vocês. Sem vocês, nós não seríamos absolutamente nada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram já deixem aquele like que é super importante para cada vídeo do canal e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Eu vou ficando por aqui, um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.